Qual a melhor regra para aposentar, né? Regra de 50% ou de 100%? Dúvida muito recorrente aqui no escritório, tá? A gente faz diversos planejamentos aí todos os meses e aí as pessoas sempre ficam na dúvida, né? Por que que uma é mais benéfica do que a outra ou não, tá? Em qual situação que eu me encaixo, tá? Para você entender, 50% ou 100% é o nome intitulado aqui, tá? Por nós, tá? Referente às regras de transição aí trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, se você não sabe, teve uma reforma da Previdência em 2019 que veio alterar aí as regras da aposentadoria. Só que, para não prejudicar drasticamente aquelas pessoas que já contribuíam com o INSS, houve as regras de transição para abrandar um pouco os efeitos aí da aposentadoria. Tá? Então, as aposentadorias hoje, para quem entra depois da reforma da Previdência, você tem que cumprir uma idade mínima, no caso das mulheres, 62 anos, e no caso dos homens, de 65 anos, na aposentadoria chamada por tempo de contribuição. Se for aposentadoria especial, tem outras regras, a gente vai trabalhar com isso outro ponto, beleza? Bom, voltando aqui ao tema, né, da aposentadoria por tempo de contribuição, então se você entrou agora, 62 anos mulher, 65 anos homem, independentemente do seu tempo de contribuição, né? Desde que seja o mínimo de 30 para a mulher e o mínimo de 35 para o homem. Legal? Tá, doutor, perfeito. Mas quem já está contribuindo, para não ser prejudicado, tem regra de transição. E aí nós vamos trabalhar com duas regras de transição aqui hoje. Tem outras regras de transição, mas as mais conhecidas aqui são essas duas. A regra de transição de 50% e a regra de transição de 100% de tempo a ser contribuído, que é o que a grande maioria de segurados aí da Previdência Social vão se encaixar. Legal? E aí você tem que entender o que é uma regra de transição, o que é essa outra regra de transição e identificar qual vai ser a mais benéfica para você, tá? Levando em consideração o tempo que você vai conseguir alcançar a sua aposentadoria, levando em consideração aí a sua idade, levando em consideração o seu tempo de contribuição. Então, são regrinhas básicas que você tem que entender antes de solicitar o seu benefício. Lembrando que, né, por que é importante você fazer esse planejamento e entender qual regra mais benéfica para você? Porque uma vez optado, né, ter a opção de escolher, por exemplo, a regra de transição de 50% e aposentar nessa modalidade, você não vai poder aproveitar os períodos de contribuição depois da sua aposentadoria para alcançar a regra de transição de 100%. Então é importantíssimo você aí, né, buscar uma ajuda profissional para esse profissional calcular certinho no seu caso específico em qual situação você vai se encaixar. Legal? Eu vou trazer alguns critérios aqui para você entender o que quer dizer cada uma das regras de transição e aí você vai tomar as suas considerações, mas é importante ter um apoio profissional aí para verificar o seu caso específico, porque cada pessoa tem uma idade, cada pessoa contribuiu com um valor junto à Previdência, cada pessoa tem um tempo de contribuição e esses critérios aí têm que ser levados em consideração de forma particularizada. Então, eu vou te dar um norte geral aqui para você entender o que se enquadra cada regra de transição e você vai aprender direitinho aí com a gente o que é mais viável para você no seu caso específico, depois vai se aplicar. Legal? Bom, já é importante, né? Deixa um curtir nesse vídeo, tá? Deixa um like aí, que o YouTube entende que é importante, você acaba ajudando bastante aqui o escritório também, então não deixa de curtir, tá bom? Não tem despesa nenhuma, é totalmente gratuito e você nos ajuda e eu te ajudo aqui trazendo conteúdo importante como esse, perfeito? Então, ajude a gente aí. Então, vamos lá para a primeira regra de transição. A primeira regra de transição, pessoal, que eu vou trazer aqui é de 50%. Está lá no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, vamos para a tela para a gente entender um pouquinho o artigo, ler, depois eu vou traduzir ele direitinho para vocês e a gente vai trabalhar com números também e valores. Vamos lá? Então, vem com a gente para a tela. Olha só. Então, a gente está aqui na Emenda Constitucional 103, no artigo 17, que ele fala o seguinte, olha só. Ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social, ou seja, pessoa que já está no INSS, né, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, ou seja, para a pessoa que já contribuiu com o INSS até o dia 13 de novembro de 2019, e que, na data, contar com 28 anos de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então, volta aqui para mim. Então, olha só, esse artigo 17 está falando o seguinte, primeira coisa, para quem já é filiado ao INSS até o dia 13 de novembro de 2019, para quem já contribui com o INSS dessa época,
e que, além de contribuir antes dessa data, a mulher tem que ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição e o homem tem que ter no mínimo 33 anos de contribuição. Então aqui a gente já tem os primeiros requisitos exigidos por essa regra de transição. Então só apenas para os segurados, homem e mulher, que até o dia 13 de novembro tenha no mínimo, no caso da mulher, 28 anos de tempo de contribuição e no caso do homem, no mínimo, 33 anos de contribuição. Para os outros segurados, não se enquadra. Eu tenho 27 anos e 11 meses, doutor, sou mulher. Não vai se enquadrar. Eu tenho 25 anos de contribuição, doutor. Sou mulher. Não se enquadra. Então, você tem que ter no mínimo 28 anos e o homem também no mínimo 33 anos de contribuição para se enquadrar nesse artigo 17. Perfeito? Então, vamos lá voltar para você entender. Então, legal. Então, tem que preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Quais requisitos? Tem que ter 30 anos de contribuição se for mulher e 35 anos de contribuição se for homem e cumprimento de período adicional de 50% do tempo que, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então, volta aqui, vamos entender. Olha só. Então, para você se enquadrar nessa regra de transição, você que é mulher, você tem que ter até o dia 13 de novembro de 2019 um mínimo de 28 anos de tempo de contribuição e o homem um mínimo de 33 anos de contribuição. Perfeito? Legal, você se enquadrou nessa regra. Depois disso, depois que você tem o mínimo de 28 anos e o mínimo de 38 anos, o mínimo de 33 anos de contribuição no caso do homem, você, para conseguir uma aposentadoria, tem que ter 30 anos de contribuição no caso da mulher e 35 anos de tempo de contribuição no caso do homem. Então, para você se enquadrar na regra, é 28 anos na mulher e 33 anos no homem. E para você aposentar nessa regra, você tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos no homem. E além de ter os 30 anos de contribuição para aposentar na mulher e ter 35 anos de contribuição no homem, além disto, você tem que ter 50% do tempo que faltava para atingir esse tempo de contribuição. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você é mulher, chegou, fez os seus cálculos direitinho, e até a data da reforma da Previdência, você tinha 29 anos de tempo de contribuição. Então, se você tem mais de 28 anos, você tinha 29, você se encaixa nessa regra. Como você tinha 29 anos de tempo de contribuição, faltava um ano para você atingir os 30. E aí essa regra fala o seguinte, olha, como faltava um ano para você atingir os 30, você tem que atingir os 30 anos de contribuição e pagar 50% do tempo que faltava. Se faltava um ano, você tem que pagar 6 meses. Então tem que ser 30 anos e 6 meses de contribuição. Perfeito? Vamos pegar um caso típico aqui do homem, da mesma forma. Vamos imaginar que o homem tinha 33 anos e 6 meses. Olha, então se o homem tinha 33 anos e 6 meses, até a data da reforma, 13 de agosto de 2019, ele se enquadra nessa regra de transição. Perfeito? Legal. Então, para ele conseguir aposentar, ele tem que ter 35 anos de contribuição e mais 50% do tempo que faltava para ele aposentar. Então, se faltava 1 ano e 6 meses, que são 18 contribuições, além dos 35 anos, ele tem que ter mais 9 meses de contribuição. Então, ele tem que ter 35 anos e 9 meses para conseguir aposentar nessa regra de transição de 50%. Então, estou te dando um parâmetro geral aqui. 28 anos a mulher para se enquadrar e 33 anos o homem para se enquadrar. No mínimo, pode ser mais do que isso, mas no mínimo tem que ter 28 anos e no mínimo tem que ter 33 anos para se enquadrar nessa regra. Para aposentar nessa regra, tem que ter 30 anos a mulher e 35 anos o homem, mais o tempo de 50% que faltava, como eu acabei de te explicar. Perfeito? Então, isso é o tempo de contribuição nessa regra de transição. Agora, vamos entender como que é o cálculo, e aí a gente vai verificar a viabilidade dessa regra em detrimento da outra. Perfeito? Então, vamos lá no parágrafo único, vem com a gente. Parágrafo único do artigo 17, né? O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos parágrafos
7º e 9º do artigo 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Então, volta aqui para mim. Então, nessa regra de 50%, está dizendo o seguinte, olha, você se enquadrou nessa regra, enquadrei, você cumpriu o tempo de 50% adicional, igual já te expliquei, perfeito. Agora você tem que entender como é calculado o valor desse benefício. Então, eles vão pegar o seu período contributivo de julho de 94 até agora, 100% disso, tá? E vão fazer uma média aritmética simples. Eu tenho 200 salários de contribuição, de 94 para frente. Desses 200 salários de contribuição, vão somar um a um e vai dividir aí por 200. Vai dar um valor, por exemplo, R$3.000. Sobre esses R$3.000, eles vão aplicar o fator previdenciário. Vamos imaginar que o fator previdenciário aí foi de 0,70, você vai perder 30% do valor do seu benefício, você vai aposentar com R$2.100. Então, esse é o valor da sua aposentadoria. 100% da média contributiva aplicado o fator previdenciário. Então, lembrando que 50% leva em consideração o fator previdenciário. E por que isso é importante a gente entender isso? Porque é aqui que a gente vai verificar a viabilidade em detrimento desta modalidade de aposentadoria em referente à aposentadoria da regra de transição de 100%. Então aqui você tem o fator previdenciário e o fator previdenciário leva em consideração 3 situações. A sua idade no momento da sua aposentadoria, a expectativa de sobrevida sua, quanto tempo a mais você vai viver, levando em consideração as estatísticas do IBGE e o seu tempo de contribuição. 2 variantes aí que você tem que você pode melhorar isso. Você consegue aumentar o seu tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição você tem, menos impactado pelo fator previdenciário você é. E quanto mais idade você tem, menos impacto pelo fator previdenciário você tem também. Essa é a importância do planejamento previdenciário. Então você já entendeu o que você precisa ter para aposentar e você já entendeu como é feito o cálculo da sua aposentadoria. E aí, buscou ajuda profissional, aí ele calculou isso para você e você chegou, olha, o seguinte, nessa aposentadoria aqui, a sua média deu R$3.000 e você está perdendo 70%, está perdendo 30%, então o seu valor de sua aposentadoria ficou em R$2.100. Isso eu estou dando uma hipótese, tá? Então, que são valores fictícios, não é o seu caso, tem que apurar o seu caso direitinho. Então, olha, seu fulano, você vai conseguir aposentar nessa regra com R$2.100 hoje. Vamos pegar hoje aqui, né? Vamos colocar aqui como fevereiro de 2023. Então, em fevereiro de 2023, você se encaixa na regra de transição de 50% e vai aposentar com o valor de R$2.100. Perfeito? Perfeito. Olha, doutor, legal, mas eu não quero pegar esse fator esse fator previdenciário, eu quero pegar 100% da minha média, o que eu preciso fazer? Olha, vamos ver uma outra modalidade de regra de transição que você talvez se encaixe. E aí a gente tem a regra de transição, que a gente chama aqui de 100%. Então, primeiro você tem que entender os fundamentos da regra de transição de 50% e o valor da sua aposentadoria e ver se você se encaixa, já tracei os requisitos aqui com você e estipular o valor do seu benefício, é X. Depois você tem que fazer um comparativo entre esse benefício com outra modalidade de aposentadoria que você teria direito. E aí a gente vai trabalhar lá no artigo 20 da emenda constitucional para você entender. Vamos lá? Então vem com a tela para a gente, para você ver direitinho. Olha só. Artigo 20. E aqui a gente entra numa outra regra de transição. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Volta aqui para mim. Então você entendeu na regra de transição de 50%, tá? Pessoal, estou sendo maçante para você entender direitinho. E agora a gente está indo para uma outra regra, lembrando que a regra de transição é que você tem que ser filiado. Vou pegar aqui só o caso do INSS, tá? Você tem que estar afiliado ao INSS antes do dia 13 de novembro de 2019. Legal? E tem que preencher alguns requisitos cumulativos. O que quer dizer cumulativo? Não basta ter um dos requisitos. Você tem que ter todos os requisitos elencados no artigo. Vamos lá ver quais são os requisitos exigidos? Então, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se for homem. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Para os servidores públicos, aqui é só para o servidor público, né? 20 anos de efetivo exercício no serviço público
e 5 anos no cargo efetivo que se der aposentadoria. E período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referida no inciso 2. Então, volta aqui para mim. Então, observe que essa regra de transição, ela tem uma exigência a mais para os segurados do INSS. Então, ela tem 3 exigências. Primeira exigência, uma idade mínima. Vou até detalhar aqui certinho. Qual é a idade mínima? 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Isso é uma idade mínima. Então, ela já fixou uma idade mínima para você conseguir aposentar. Segunda exigência, cumulativa, tempo mínimo de contribuição. 30 anos para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Segundo requisito. Terceiro requisito, período adicional do tempo que faltava para aposentar até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, tempo adicional. E quanto que é esse tempo adicional? O mesmo tempo que faltava. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tinha aí na Emenda Constitucional, tá? Eu vou pegar o caso aqui que a mulher tinha 29 anos. Da mesma forma que a gente fez na situação para ela conflitar uma regra com a outra, porque ela vai conseguir encaixar em uma e na outra. Então, se ela tinha 29 anos de contribuição e faltava aí 1 ano para ela aposentar, então, além deste 1 ano que faltava, ela vai ter que pagar mais 1 ano. Por isso que eu coloquei regra de transição de 100%, porque ela vai ter que pagar 100% do tempo que faltava para ela aposentar. Então, aí ela tem que ter 31 anos de contribuição, que é os 30 que já é obrigatório, mais o tempo igual ao que faltava, que é 1 ano. Perfeito? Então, 31 anos. No caso do homem, se ele tinha 34 anos de contribuição, faltava 1 ano. Então, além dos 35 anos, mais 1 ano, ele vai para 36 anos de contribuição. E além disso, 60 anos de idade para o homem e 57 anos de idade para a mulher. Então, olha só, na regra anterior de 50%, são 2 os requisitos. Um tempo de contribuição mínimo, tá? Que aí é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, mas, além desse requisito, tá? 50% do tempo que faltava. Se faltava 1 ano para você aposentar, paga mais 6 meses, tanto para a mulher quanto para o homem, tá? Tendo também o tempo mínimo de 28 anos até a data da reforma para se enquadrar e 33 anos no mínimo para se enquadrar. Perfeito? Então, essa é a regra de 50%, e aí já lembrando que lá tem o fator previdenciário. Aqui as regras mudam um pouquinho, aqui tem uma idade mínima exigida. 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. E ainda, tempo mínimo exigido, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, mais 100% do tempo que faltava. Se faltava 1 ano, além desse 1 ano que faltava para você pagar, você vai ter que pagar mais 1 ano. Se faltava 1 ano e meio, além desse 1 ano e meio que faltava, você vai ter que pagar mais 1 ano e meio, né? Então, só faltava 18 contribuições. Além disso, eu vou ter que pagar mais 18 contribuições para frente e ter a idade mínima. Perfeito? Legal. Agora nós vamos para os critérios aí de cálculo, para a gente entender como que vai funcionar, perfeito? Então vamos lá no parágrafo 2º. Olha só, o valor, parágrafo 2º do artigo 20, pessoal, vai anotando aí. Parágrafo 2º. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto nesse artigo corresponderá. O que vai corresponder, né? Em relação ao servidor público que tem ingressado no serviço público em carga efetiva até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, a totalidade da remuneração no cargo em que se der a aposentadoria, observados os dispostos no parágrafo 8º do artigo 4º. Então aqui não nos interessa, porque é do servidor público. Em relação aos demais servidores e aos segurados do regime geral, que é do INSS, aqui vai nos interessar, tá? Ao valor na forma apurado na lei. E aí, pessoal, por enquanto, a gente não tem a legislação falando aí de como vai ser apurado. E aí a gente tem que ir lá no artigo, deixa eu puxar ele aqui direitinho pra gente, no artigo 26, se não me engano, vamos puxar aqui para eu ter certeza dele, para a gente falar das regras de valor. E é mesmo, artigo 26, vamos lá para a tela para você verificar. Olha só. Então, artigo 26, até que a lei discipline o cálculo dos benefícios,
e a gente não tem lei especificando isso, né, do regime próprio da Previdência Social da União e do regime geral, que é do INSS, né, será utilizada a média aritmética simples do salário de contribuição e das remunerações adotadas como base para a contribuição a regime próprio de Previdência Social e ao regime geral de Previdência Social, ou como base para as contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Tá? Parágrafo 1º, a média que se refere ao caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de Previdência Social, ou para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em carga efetiva após a implantação do regime de previdência complementar, ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do parágrafo 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Então aqui está falando que é 100% da média e a média será limitada entre o mínimo e o máximo. Então, parágrafo 2º, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma do caput do parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos de contribuição nos casos de, e aqui ele está falando nos casos que vai ser atingido aí. Então, volta aqui para mim, só para a gente tratar mais um pouquinho. Então, olha só. Na regra de transição de 50%, você já sabe que é 100% da média contributiva aplicado o fator previdenciário. Nessa regra de transição, vai pegar 100% da média contributiva. Desse 100% da média contributiva, com início em julho de 94 até a data de entrada de sua aposentadoria, o INSS vai pagar 60% dessa média apurada, mais 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos, no caso do homem, e 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar aí 15 anos de contribuição no caso da mulher. Então vamos entender o seguinte, olha só, na regra de transição de 50%, no nosso caso hipotético, o segurado iria aposentar com R$ 2.100, porque deu uma média de R$ 3.000, mais a aplicação de 70% do fator previdenciário, jogou esse valor da aposentadoria para 2.100. Neste cálculo da aposentadoria, vamos pegar a situação hipotética aqui do homem. Ele tinha 34 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019. Além de ter 34 anos de contribuição, ele vai ter que pagar 100% do tempo que faltava. Então, se faltava um ano para ele atingir os 35, ele tem que ter 36 anos de contribuição, mais 60 anos de idade. O fato é o seguinte, olha, hoje, em fevereiro de 2023, esse segurado, ele não tem 60 anos de idade. Esse segurado, embora ele tenha completado os 36 anos de contribuição, ele tem 57 anos de idade. Então, falta 3 anos para ele aposentar ainda. Então, ao invés dele aposentar em fevereiro de 2023, ele vai aposentar em fevereiro de 2025. 23, 24, 25, não, fevereiro de 2026. Então, ele vai pegar lá fevereiro de 2026. Só que como ele vai continuar contribuindo, e hoje ele tem 36 anos de contribuição, e ele vai ter que pagar mais 3 anos, ficar trabalhando mais 3 anos, daqui 3 anos esse segurado vai ter 39 anos de contribuição, porque ele tem que ter um mínimo de 60 anos. Então a gente definiu o tempo de contribuição dele. E como que é feito o cálculo do tempo de contribuição nessa regra aí de aposentadoria? 60% da média, e além de 60% da média, 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos no caso do homem. Então a gente vai fazer o seguinte, 39 anos, que é o tempo que ele vai ter lá na frente, menos os 20 anos de contribuição, vai dar 19 anos. Esses 19 anos, que é o tempo superior ao 20 anos de contribuição, vezes 2, são 38. 38 somado com 60%, a gente está falando que esse aposentado, daqui 3 anos, vai aposentar com 98% da média contributiva, que é 98%. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar que a média contributiva dele também seja de R$ 3.000. Se a gente pegar R$ 3.000 vezes 98%, a gente vai estar falando
que a aposentadoria dele lá em 2026 vai ser de R$ 2.940. Então esse segurado, homem, tem duas modalidades de aposentadoria. Ou ele aposenta hoje com o valor de R$ 2.100, ou ele aposenta daqui 3 anos com o valor de R$ 2.940. E aí, doutor, o que vale mais a pena? Se a gente for fazer uma diferença mensal, está dando uma diferença mensal de R$ 840 por mês. E aí, o que o segurado tem que calcular na hora que ele for fazer isso? Primeiro, ele tem que entender que forma de contribuinte que ele é. Se ele é contribuinte empregado e se ele pretende ficar nessa situação, ou se ele é contribuinte facultativo. Por que eu digo isso? Né? Porque se ele é empregado ou contribuinte individual, ele já é obrigado a pagar o INSS. Então, pouco importa o que ele vai fazer daqui para frente, porque ele vai continuar pagando da mesma forma se ele pretende continuar trabalhando, tá? E aí a gente vai ter que verificar se ele pretende continuar trabalhando, se ele quer sair, se ele já tem outras modalidades de aposentadoria. Então, o planejamento previdenciário não envolve só os valores específicos, porque isso é simples. Ele envolve a pretensão do segurado. Às vezes o segurado não aguenta mais trabalhar na empresa, ele quer montar o negócio dele, precisa de uma garantia, de uma aposentadoria para ele começar a trabalhar. Às vezes o segurado, né, da Previdência Social aí tem outros planos, quer viajar, já tem uma reserva de emergência considerada, já ganha dividendos, já tem uma previdência complementar. Então, cada segurado é um tipo de segurado e para cada um vai fazer um tipo de sentido. Aqui eu estou dando um parâmetro geral para você entender, mas cada um tem suas particularidades e cada um tem as suas vontades. Talvez o que eu vou falar financeiramente aqui para você não é o que se aplica no seu caso, por isso que você precisa de um apoio profissional aí para ele verificar todas as minúcias do seu caso em específico. Talvez R$ 800 não faça nenhuma diferença para ele naquele momento que ele está passando. Mas, voltando ao caso. Então, o que a gente tem que considerar? Olha, mas para ele chegar a ter esse aumento de R$ 840, ele vai ter que deixar de receber R$ 2.100 por 3 anos. Então, se a gente pegar R$ 2.100 vezes 13, que é um 13º salário, ele vai abrir mão de R$ 27.300 por ano. Vezes 3, dá R$ 81.900. Então, esse segurado, caso específico, só falando de critério financeiro, para ele ter um aumento de R$ 840, que é o aumento que a gente estipulou aqui, tá? Ele tem que abrir mão de R$ 81.900. E se a gente pegar os 840, dividir por 81.900 e multiplicar isso por 100, a gente está falando que os R$ 81.900 que ele vai abrir mão, como se ele estivesse fazendo um investimento disso, está dando um retorno de 1,025% ao mês para esse segurado em específico aqui. Se ele achar que faz sentido um retorno sobre o valor que ele vai deixar de receber, é interessante para ele. Se ele achar que não faz sentido, talvez não seria viável para ele. E a gente tem que fazer uma outra conta também. Quanto tempo ele vai recuperar esse valor que ele deixou de receber aposentando, né, mais para frente? Então, se a gente pegar os 81.900, dividir pelos 840, a gente vai estar falando que esse segurado ele vai levar 97,5, 98 meses para recuperar esse valor. Então, 98 dividido por 13, ele vai levar 7 anos e meio. Então, depois dos 60 anos, ele vai começar a ter um lucro a partir dos 67 anos e meio de idade, para ele começar a recuperar aquele valor que ele deixou de receber. Se isso fizer sentido para você, se isso fizer sentido para o seu segurado, no planejamento previdenciário que você vai estar traçando, é extremamente viável você aguardar até os 60 anos para conseguir aposentar nesse caso específico. Há cálculos que a gente faz que o retorno sobre o valor investido vai depois dos 100 anos de idade, então não faz sentido para o segurado. Então você consegue entender a importância de um planejamento previdenciário, você consegue entender como a gente consegue trazer as minúcias de um cálculo. Lógico que eu fiz um cálculo simplista para você entender, a gente tem que ir na emenda constitucional, entender o que cada uma das regras faz. Isso eu fiz só com regra de transição de duas modalidades, 50% e 100%. Você tem que fazer em todas as hipóteses de aposentação. A regra de transição de pontos, a regra de transição da idade progressiva,
outras modalidades de aposentadoria por deficiência, aposentadoria especial, regra de transição da aposentadoria especial. Então, em todas as modalidades de aposentadoria, você tem que se planejar. Você já contribuiu, 30 anos de contribuição, mais do que isso, às vezes no caso do homem, e vale muito a pena você fazer isso para identificar, olha, se você aposentar nessa regra, você vai receber esse valor, a diferença deste para este vai ser isso, e financeiramente falando, tá? Você vai ter esse tipo de retorno. Esse é um planejamento previdenciário bem feito, que, somado às suas pretensões naquele momento, aí eu quero sair, eu quero viajar, eu já tenho outras rendas, considerando tudo, aí sim você consegue tomar uma decisão prudente, consciente, de forma correta, sem especulações, sem correrias e sem prejuízos, principalmente financeiros, além do que você já contribuiu a vida inteira. Então, é o momento de sentar com calma, buscar ajuda profissional, ter todos esses cálculos na mão e tomar uma decisão consciente. Não saia solicitando sua aposentadoria junto ao sistema da Previdência Social, porque os números que eles informam lá é simplesmente sistêmico. Não tem apuração detalhada do servidor informando, ele só tem a base de dados. Então, eles não sabem se as empresas pagaram irregularidades, se está extemporando o seu período, não sabe se está considerando todo o teu período contributivo na base do CNIS, não sabe se tem empresa com vínculo em aberto. Então, fazer o planejamento é a forma mais eficiente que você tem, somando a sua idade, somando seu tempo de contribuição, somando a sua expectativa naquele momento, somando as suas pretensões futuras e a sua pretensão financeira, para você ter a decisão assertiva e saber direitinho o que tem que ser feito, tá bom? Espero ter te ajudado nessas regras aí de transições importantíssimas e eu te encontro na quinta-feira dessa semana ainda com mais regra de transição. Até lá! Tchau!